Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai conhecer um pouco mais como joga o México, que é o primeiro integrante aí do grupo A da Copa do Mundo. E o México, como um país co-anfitrião dessa Copa, ao lado de Canadá e Estados Unidos, ele não precisou de nenhuma qualificação para a Copa, né? Como a gente sabe sempre, a sede já está automaticamente classificada. E diferente dos outros dois países que vão dividir a Copa aí com ele, o México é um país que vive o futebol, né? Tem uma torcida calorosa, uma liga bem estruturada, um país que o principal esporte é o futebol, diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que vem procurando se estruturar melhor no esporte e ainda dar mais ênfase em outros esportes como hóquei, basquete, por aí vai. A seleção mexicana está se reestruturando, né? Está tendo um refinamento tático aí nesse grupo de jogadores e também na comissão técnica, porque o México foi bem abaixo aí nos últimos anos, não chegou nem a passar da fase de grupos na última Copa, e é um país que quer também quebrar uma sina de sempre parar nas oitavas de finais, né? Faz sempre boas primeiras fases, né? Tirando a Copa do Mundo anterior, e aí acaba parando nas oitavas de finais, sempre leva azar também, pega a Holanda, a Argentina, e nessa Copa irá fazer o jogo de abertura aí contra a África do Sul. Naturalmente é favorito para esse jogo, até porque é uma seleção mais forte, com mais tradição, e joga em casa. Depois encara a Coreia do Sul na segunda partida, é um jogo um pouco mais difícil, né? A Coreia do Sul já é um time mais organizado e também tem aí bons jogadores como o Son. E então é uma partida um pouco mais equilibrada, mas ainda acredito que o México seja favorito. E para finalizar, terá aí na última partida alguém que vem da repescagem da Europa, provavelmente Dinamarca ou República Tcheca. Se for a República Tcheca é um jogo mais equilibrado, se for a Dinamarca até tem um time melhor, eu acredito, mas também não está muito boa a fase, e o México joga em casa, né? Sinceramente, o México ele tem que ser o primeiro colocado desse grupo, jogando em casa é obrigação, e ainda tem um time superior. E o treinador, então, da equipe é o Javier Aguirre, ele foi nomeado para o cargo em julho de 24, traz experiência com passagens por times asiáticos e europeus. Ele tem títulos nacionais e continentais em seu currículo. Foi técnico do México nas Copas de 2002 e também 2010. Naquelas Copas anteriores, de 2002 e 2010, o Javier Aguirre tinha em seu elenco jogadores mais qualificados, né? Eu acho que o México tinha um time bem melhor do que tem agora. Mas agora tem a diferença de que joga em casa. E logo de cara aí, o técnico já faturou a Copa Ouro de 2025, vencendo os Estados Unidos na final. O México fez 16 partidas no ano de 2025, maioria delas amistoso, porque não tem eliminatória, né? Mas teve a Copa Ouro ali, que foi campeã. Somou 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E o que podemos analisar dessas partidas é que mostrou muito domínio no continente, né? Não perdeu para ninguém ali. Até porque venceu o Canadá e os Estados Unidos, que são as duas potências ao lado dele aí no momento. Quando enfrentou equipes que são do mesmo nível, até superiores de outros continentes, teve muita dificuldade. Levou 4-2 da Suíça, apanhou feio para a Colômbia 4-0 e empatou com o Japão, com a Coreia e com o Equador. Analisando os jogos e escalações, é possível notar que a Aguirre fez muitos testes. Utilizou formações como 4-3-3, 4-4-2, 5-4-1 e 3-5-2. Mas acho que o time se adaptou mesmo ao 4-3-3, formação que foi utilizada na final da Copa Ouro e também nos últimos amistosos. Foca em transição defensiva rápida e com isso visa explorar contra-ataques velozes com profundidade dos laterais e pontas. Faz uma pressão muito forte na saída de bola do adversário, principalmente no início das partidas. Fez gols dessa forma recentemente contra o Equador e também contra a Coreia, mas contra a Colômbia, que tem uma saída de bola mais qualificada ali na defesa, não conseguiu encaixar a pressão e pouco criou. Os goleiros que foram mais utilizados aí, Luiz Malagón e José Rangel. O Ochoa, aos seus 40 anos de idade, também foi convocado, mas ficou no banco. A tendência é que Malagón seja o goleiro titular, ele que é goleiro do América. Mas vou dizer pra vocês, dentre esses 3 goleiros que o México tem de opções e que são boas opções, o Malagón pra mim é o pior. Até porque é um goleiro baixo aí pros padrões atuais do futebol, apenas 1,80. E o Ochoa é sempre Ochoa, né? Chega na Copa, ele pega tudo. Na defesa tem aí o César Montes, que é o grande xerifão, zagueiraço. Eu particularmente sou fã dele, quase 2 metros de altura. Ali é força física com técnica, é muito bom no jogo aéreo e ainda tem a liderança, né? Johan Vázquez vem jogando bem, é um zagueiro do Genoa, mais leve, mais veloz que o Montes. Acho que a defesa ali, o México não tem dúvida, serão esses dois aí os utilizados. Mas caso opte por utilizar 3 zagueiros em alguma partida, aí entra o Israel Reis, que é um lateral direito, joga bem mais pela direita ali, quando joga como terceiro zagueiro.
e faz a saída de bola ser mais qualificada. Ou então ele pode até recuar o volante Edson Álvares como um líbero. A lateral direita, como falamos, possui aí o Israel Reis, o jogador do América, muito forte na marcação. E ainda tem o Jorge Sanches, que está no Cruz Azul. Foi um jogador que se destacou quando era muito novo ali no América e chegou até a ir pro Ajax. Eu achava que ele ia decolar na Europa. Tinha tudo para crescer, mas infelizmente não conseguiu corresponder às expectativas e voltou pro futebol mexicano. Mas é um jogador de bastante talento. Pela esquerda, o Jesus Gallardo é o dono da posição, lateral de muita habilidade, criatividade, bom cruzamento, destaque há anos aí pelo Monterrey. Transferiu-se, agora não tem muito tempo pro Toluca e continua jogando muita bola. No meio-campo tem o capitão, o Edson Álvares, volante que é completo, bom passe, grande marcador, jogador tecnicamente muito bom. Como citei antes, ele também pode fazer a função de líbero com 3 zagueiros se o treinador optar. Ele é um meia box-to-box, né? Pode chegar até o ataque para finalizar. Tem o Eric Lira, que é do Cruz Azul, é uma opção para posição também muito boa, mas é exclusivamente marcador. Um pouco mais à frente, com meia central aí, o Oberlin Pineda, do AEK, ele tem um bom passe, uma chegada boa ali e eficiente com finalizações, principalmente chute de fora da área. Ele quebra linhas aí com passes curtos e mobilidade. Tem o Carlos Rodrigues, jogador que me agrada demais, cadencia o jogo quando precisa, acelera quando necessário e consegue ser um termômetro nesse time. Ou seja, controla o meio-campo de acordo com o que o jogo apresenta. E por fim, Gilberto Mora é uma opção de meia mais ofensivo. Caso o time queira acelerar mais o jogo, ele entra e bota o terror, né? Tem só 17 anos e é uma grande promessa do México aí, talvez a principal até na atualidade. E ele atua no Tijuana e foi destaque no Mundial Sub-20. No ataque, o México conta com 3 centroavantes de altíssimo nível. O primeiro é o veterano Raul Jiménez, ainda goleador, jogador que sabe fazer o papel de pivô, finaliza com maestria. Tem o Santiago Jiménez, atacante do Milan, canhoto de grandíssima qualidade, finaliza bem de todas as formas. E o centroavante que está em melhor fase é o Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano. Ele é muito veloz, tem uma média de gols absurda jogando no campeonato árabe. Aí temos também no ataque o Alexis Vega, que é o grande nome técnico dessa equipe. Ele tem que ser titular, um jogador de qualidade técnica ímpar, né? Bate muito bem na bola, é peça-chave nas bolas paradas, inclusive. O bom e velho Lozano, que muito prometeu no começo da carreira, é um jogador de muita velocidade, explosão, habilidoso, um ponta que sempre se caracterizou por ser destemido. Jogador que tem alguns problemas aí de temperamento, mas é uma opção que sempre pode entrar no jogo e desequilibrar. Primeiro ponto forte que eu cito e o mais importante é a torcida mexicana, a força que vai fazer empurrando esses jogadores, né? O México gosta tanto de futebol quanto o brasileiro ou até mais, tá? E para esse grupo de jogadores que não é tão qualificado, o fator casa e o fator torcida sendo bem orquestrado vai ser decisivo. É uma equipe que tem uma média de idade boa, consegue mesclar aí jogadores experientes com também jogadores novos, né? O que é bom sempre, né? Você precisa ter jogadores que cadenciam mais o jogo, que trazem experiência para o grupo, e jogadores novos que têm mais criatividade, menos medo de errar, mais vontade de aparecer. Então o México mescla bem essa situação. E o outro ponto forte é que como não teve eliminatórias, né? Não teve jogos decisivos pra caramba, assim, né? Aquela pressão de preciso me classificar. É uma equipe que nos jogos que fez pôde testar muita coisa, né? Então o técnico teve liberdade para escalar várias formações, vários jogadores que estavam se destacando ali no campeonato local, e assim conseguiu formar aí um grupo bem concreto de jogadores. O primeiro ponto fraco aí é a saída de jogo, né? Tem uma defesa bem vulnerável ao ser pressionada. Tanto é que o Aguirre mudou tanto essas formações aí, porque tentou encaixar ali uma forma de jogar com 3 zagueiros para ter uma saída de bola melhor. E o outro ponto fraco é que o histórico de insucessos em mata-mata pode trazer uma pressão muito forte, ainda mais jogando em casa, né? Se o México chegar nas oitavas de finais, vai entrar aí naquela situação de de novo a gente chegou nas oitavas, e agora? E a cobrança em cima do time, né? Ainda mais se o time render bem na primeira fase. O prognóstico que eu faço aí é que o México, dado o fator casa e também o grupo que caiu, a qualidade dos jogadores, vai passar aí da primeira fase, né? Até porque também a gente tem uma facilidade muito maior de passar na primeira fase agora, já que os 8 melhores terceiros colocados avançam. Então, basicamente, basta tu ganhar um jogo aí que tu acho que se classifica, ainda mais se ganhar com um saldo legal. Se por acaso
passar em primeiro lugar, então melhor ainda, porque daí ele vai encarar um dos melhores terceiros colocados, e pode ter muita baba ali que vai se classificar. Mas a minha opinião é que o México no máximo deve chegar aí até as quartas de finais. Se passar disso aí vai ser uma grande surpresa, e vou dizer para todo mundo aí que se o México chegar até as quartas de finais é uma vitória já, né? O time não é também tão bom assim para chegar tão longe. O que vai ajudar muito ele aqui é o fator casa mesmo e a torcida empurrando. Mas dentre todos os participantes aí da CONCACAF, aí, o Canadá, os Estados Unidos, Curaçao, Jamaica, se for de companhia, o México é o mais qualificado, é o que mais pode chegar longe aí, vendo antes da Copa começar, né? Porque às vezes a Copa começa e a coisa mostra diferente, né? O México pode ter dificuldade com a África do Sul, os Estados Unidos podem atropelar no primeiro jogo, aí os prognósticos já mudam. E o que a gente tem que observar aí até a Copa do Mundo é quem que vai ser o lateral direito, ou se vai ser uma formação com 3 zagueiros, né? Essa é a grande dúvida ali, nessa posição especificamente. Ou provavelmente o Israel Reis é quem vai jogar, mas se ele vai jogar como lateral ou como um terceiro zagueiro. E a outra coisa também que a gente precisa observar é a condição física dos jogadores mais experientes, por exemplo, o Jiménez e o Lozano, que vieram nas últimas temporadas sofrendo algumas lesões, não muito sérias, mas vieram com alguns problemas físicos. E esses jogadores são extremamente importantes, porque se não tiver eles, vai ter um elenco muito jovem e muito suscetível a sofrer com pressões. Então me digam, galera, o que vocês esperam do México nessa Copa aí? Eu, como falei, espero que chegue no máximo até as quartas de finais, mas acredito que vai ficar até nas oitavas aí. Não tem um time tão qualificado como os anteriores, né? Se vocês gostaram desse vídeo, galera, eu peço que me ajudem. Basta vocês se inscreverem no canal, também curtir esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.